Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Correção, segundo ciclo de agosto de matemática. Vamos lá para as correções. Página 78. Vamos lá para a correção. Número 1. Primeiro balãozinho aí da número 1, que a gente já falou na nossa aula online, certo? Então, vamos lá para o primeiro balãozinho. O que significa 1,5 colher de chá? Significa 1 colher e meia, ou 1 colher mais meia colher de chá. Então, vocês vão colocar aí, significa 1 colher e meia, tá? Esse é o primeiro balãozinho. O segundo balãozinho. Como se obtém 3/4 de uma xícara de chá de farinha? Como que eu obtenho? Eu vou pegar a xícara, dividir em 4 partes iguais e vou encher 3 partes de farinha. Como que você pode estar fazendo isso daí? Então, você vai falar que você vai pegar a xícara, pode fazer um desenho. Pegando a xícara, dividindo em 4 partes iguais e utilizando 3 partes. Então, assim, seria 3/4 de xícara. Então, como que eu represento, né, 3/4 de xícara? Como seria isso? Dividindo a xícara de chá, né, em 4 partes iguais. 4 partes iguais e enchendo 3 partes de farinha. Esse é o segundo balãozinho. O nosso terceiro balãozinho, vamos lá. 200 gramas representam 1/3, 1/4 ou 1/5 de 1 quilograma. Então, a gente já fez essa na aula online. Que então, eu quero saber 1 quilo. Primeira coisa, eu tenho que saber que 1 quilo é igual a 1000 gramas. Porque eu tô trabalhando com 200 gramas, então eu tenho que transformar para gramas. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero saber, 200 gramas equivale a quanto? 1/3, 1/4, 1/5. Eu vou pegar o 1000 e vou dividir por 200. 1000 dividido por 200, 5. Então, eu dividi o 1000 em 5. Se o 5 é o número que eu dividi o todo, então, 5 é meu denominador. Então, de acordo lá com o probleminha, é 1/3, 1/4 ou 1/5. Então, eu sei que foi dividido em 5 partes. Então, vai ser 1/5 a resposta. 200 gramas de 1000 corresponde a 1/5. O quarto balãozinho. Depois de um bolo pronto, o bolo de laranja será dividido em 10 fatias iguais. Que fração indica cada fatia? E como se lê essa fração? Então, o bolo, depois de feito, ele vai ser repartido em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi repartido em 10 fatias. Cada fatia dessa aqui representa quanto? Se eu colorir uma aqui, vai representar uma de 10. Essa foi o número 1. E o quarto balãozinho também pede para escrever como se lê essa fração. Se lê 1/10. Página 78, correção número 2. Letra A. Letra A. De acordo com as figuras aí, A, B e C. Em qual dessas figuras a parte pintada representa 2/3 da figura? Como já foi falado, como eu já falei na aula online e na videoaula. Para me representar frações, eu tenho que dividir a imagem em partes iguais. Se a gente for olhar aí, a letra B, ela não está dividida em partes iguais, então ela não corresponde, ela não representa 2/3. A que representa 2/3 é a figura A.
É a figura A que representa 2/3. Letra B. Que número é o denominador da fração 2/3? O que ele indica? É o número 3, né? Que é a parte que foi dividida. É o número 3. Indica que o inteiro foi dividido em 3 partes iguais. Em 3 partes iguais. Letra C. Na letra C, e que número é o numerador dessa fração? O que ele indica? 2/3, qual que é o numerador? O número 2. O número 2 indica que foram consideradas duas partes iguais da figura, no caso que foi utilizada, né? Da figura. Certo? Letra D. Como se lê essa fração? Como que é a leitura dessa fração? 2/3. Letra E. Uma pessoa tinha R$20 e gastou 1/5 dessa quantia. Quantos reais ela gastou? E com quanto ficou? Então, eu tenho que saber quanto que é 1/5 de 20. A gente fez também na nossa aula online. Vou pegar o todo que eu tenho, vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador. Então, 20 dividido por 5, 4, vezes 1, 4. Então, gastou, o que foi gasto foi R$4. Gastou R$4. Eu tinha 20 e vou diminuir pelo que eu gastei. 20 menos 4, 16. Então, quanto que ela gastou? R$4. E quanto que sobrou? R$16. Ok? Página 79. Número 1. Fração de uma figura ou objeto. Letra A. Complete. A região delimitada pela circunferência abaixo foi dividida em quantas partes iguais? Em 4. Letra B. Foram pintadas quantas? 3. Como que se escreve essa fração? 3/4. Essa é a número 1 da página 79. Página 80. Número 2. A fração que representa a parte da pizza que Bia está comendo é 1/3. Escreva a fração que indica a parte da pizza que sobrou no prato. Sobrou 2 pedaços. 2 pedaços de quanto? 2 pedaços de 3. Então, sobrou 2/3. Número 3. Indique a fração correspondente à parte pintada da figura que está... Indique a fração correspondente à parte da figura que está pintada em cada um item. Letra A. 1/4. Está pintada uma parte de 4. Letra B. Está pintada 3 partes de 8. Letra C. Está pintada duas partes de 5. E letra D. Está pintada uma parte de 7. Vou fazer a número 4 aqui. Número 4. Pinte a parte da figura indicada pela fração em cada item. Então, na letra A, tá lá os quadradinhos, né? São 8 quadradinhos. E tá pedindo para você pintar 5/8. Então, você vai pintar 5 de 8. Na letra B, temos um triângulo, né? Parte ao meio. Tá para pintar uma parte de 2 partes. Então, eu posso pintar uma dessas. E na letra C, tem uma figura repartida em 3 partes iguais. E tá falando que é 2/3. Então, eu vou pintar 2 partes de 3. Página 80, número 5.
Responda com a fração correspondente. Letra A. Que parte da parede representada ao lado foi pintada? E que parte ainda falta pintar? Então, lá a gente vê a imagem, essa imagem. Então, ela foi repartida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Foram pintadas quantas? 3 partes de 5. E quantas que sobrou sem pintar? 2 de 5, 2/5. Foi pintada 3/5 e sobrou 2/5. Letra B. O frasco ao lado está cheio de tinta. Que parte já foi usada? Foi usada 2 partes de 3 ou 1 parte de 3. Então, vamos observar. O frasco ao lado está cheio de tinta. Que parte já foi usada? Então, ele estava cheio de tinta. A pergunta tá um pouco duplo sentido. Então, vocês têm que compreenderem a pergunta. Não está perguntando qual está representando agora. Está perguntando qual parte que já foi utilizada. Então, já foi utilizada 2/3, 2 partes de 3. Então, sobrou só 1 parte de 3. Ok? Número 6. Vocês já ouviram a expressão em uma fração de segundo? O que ela quer dizer? Que é um intervalo muito curto. Lembra que a tia falou para vocês, já explicou isso para vocês, quando a gente fala em fração de segundo? É uma coisa muito rápida, porque fração é divisão. Eu pego as coisas e vou dividir. Então, quando eu divido, ela fica pequena, fica menor. Então, quando eu falo fração de segundo, é um intervalo de tempo muito curto. Um intervalo de tempo muito curto. Certo? Página 81, número 7. Leitura de frações. Letra A. 4/5. Letra B. 7 centésimos. Letra C. 11 quinzeavos. Letra D. 6 sétimos. Agora, na letra E, é para colocar a fração. 9 milésimo. Então, vai ser 9 milésimos. Letra F. 7 trintaavos. G. 5 sextos. E H. 9 décimos. Página 82. Página 82, número 1. Letra A. Fração de um conjunto de elementos. Na foto ao lado, há 8 balões, dos quais 5 são vermelhos, 5 em 8. Dizemos que 5/8 dos balões são vermelhos. Escreva as frações considerando o total de balões. Letra A. A fração correspondente aos balões amarelos. Então, temos 2/8. 2 balões amarelos em 8 no total. Letra B. A fração correspondente ao balão azul. Eu tenho 1 balão azul em 8. Então, eu tenho 1 em 8. Letra C. A fração correspondente aos balões que não são vermelhos. Então, eu tenho 3 balões em 8 que não são vermelhos. 3 em 8. Ok? A número 2. Indique a fração correspondente a cada caso. Letra A. As flores vermelhas neste conjunto de flores. Eu tenho 3 flores vermelhas em 7 flores. Então, eu tenho 3 em 7. Letra B. Os serrotes nesse grupo de ferramentas. Eu tenho 3 serrotes em 9 ferramentas. Então, eu tenho 3 em 9. Atividade 3, número 3. Letra A. Observe os polígonos ao lado e responda. Do total de polígonos, que fração representa os triângulos?
eu tenho 4 triângulos em 7. Então, eu tenho 4 em 7. Letra B, que fração representa os quadriláteros? Eu tenho 2 em 7. 2 em 7. Letra C, que fração representa o pentágono? Eu tenho 1 em 7. Eu tenho um pentágono em 7. Letra D, e que fração representa os polígonos com mais de 3 lados? 3 desses polígonos em 7. Então, 3 em 7. Vou fazer aqui do ladinho a número 4. Em um grupo com 7 meninos e 3 meninas, as meninas correspondem a que fração do grupo? Se tem 7 meninos e 3 meninas, então é um grupo de 10. Então, meu denominador vai ser 10. E eu quero saber qual que é a fração que representa as meninas. Então, vai ser 3 décimo, 3 em 10. Página 83. Fração de um número. Número 1, letra A. Complete cada item e descubra a fração de um número. Para calcular 1/2 de um número, a metade, dividimos os números por 2. Então, meio de 14 é igual a 7, pois 14 dividido por 2 é igual a 7. Letra B. Para calcular 1/3 de um número, a terça parte dividimos por 3. 1/3 de 15, que é igual a 5, pois 15 dividido por 3 é igual a 5. Letra C. 1/5 de 40 dá quanto? Dá 8, porque 40 dividido por 5 é igual a 8. E letra D. 1/8 de 32 dá 4, porque 32 dividido por 8 é igual a 4. Número 2. Rafaela comprou 1 dúzia de ovos. Essa tia fez esse cálculo já lá na videoaula de vocês. Quer saber quanto que é 5/6 de 12? 5/6 de 12 vai ser quanto? Lembra o esqueminha? 12 dividido por 6 vezes 5. Eu pego o meu todo, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 12 dividido por 6, 2 vezes 5, 10. Pois 12 dividido por 6 é igual a 2 e 5 vezes 2 é igual a 10. Ok? Então, a resposta, Rafaela usou 10 ovos na receita. Ok? Número 3, fazer o cálculo mental aí, ó. 3 quartos de 8. Então, eu vou pegar 8 dividido por 4 vezes 3, que dá 6. Então, eu pego 8, divido por 4, 2, vezes 3, 6. Letra B, 2/3 de 6. Lá o 2, eu vou colocar aqui a fração, para vocês compreenderem. 2/3 de 6. Eu vou pegar aqui, ó, o 6, vou dividir por 3 e vou multiplicar por 2. 6 dividido por 3, 2. Vezes 2, 4. Ok? Letra C. 5/7 de 21. Então, eu vou pegar o meu todo, vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador. 21 dividido por 7, 3. Vezes 5, 15. Letra D, 3/5 de 20. Pego o 20, divido por 5 e multiplico por 3. 20 dividido por 5, 4. Vezes 3, 12. Então, está aí a correção do número 3, a correção do segundo ciclo do mês de agosto.